Oi, gente, sou o Vander Marcos, né? Tenho o prazer aqui de participar do CONADESIM, o Congresso Nacional de Desenvolvimento Infantil. Trago para vocês minha palestra sobre os desafios da alfabetização bilíngue. Gente, vamos ficar preparados, são muitos assuntos, vai ser muito legal, porque eu vou discutir sobre já criar, né, desde que nasce a criança falando 2 idiomas em casa, e se a gente coloca o filho numa escola bilíngue ou numa escola internacional, ou se é melhor esperar um pouquinho, deixa para colocar num cursinho de inglês mais tarde. Tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhem aí né, tudo que eu vou dizer e depois eu deixo até meus contatos para a gente continuar essa conversa boa. Vamos lá? Então, né, nesse primeiro tópico, vamos conversar sobre as famílias que decidem criar os filhos em 2 idiomas desde que nascem. Sabe, gente, normalmente isso tem uma peculiaridade. Normalmente os pais são de nacionalidades diferentes. Então os filhos já começam falando ora o idioma de um e ora o idioma do outro, né? E isso acaba acontecendo de maneira natural. Eu já li vários casos, né? Tanto de expatriados no Brasil quanto de brasileiros no exterior. E o que se decide? A princípio, as crianças vão aprender um idioma para uma situação. Por exemplo, pode-se definir, claro, os pais vão definir juntos, que vai existir o idioma da mamãe e o idioma do papai. Não é verdade? Gente, por favor, sem nenhum preconceito com os tipos de família, né? Pode ser o idioma da mamãe, da outra mamãe, do outro papai, enfim. A questão é que em casa, a criança tem 2 línguas para 2 situações. Também tem casos de que, por exemplo, a família decide que em casa vai ser o idioma nativo do país deles. Vamos supor que 2 brasileiros são mandados para o exterior pela empresa, pelo trabalho. Ou seja, deixa que a criança aprenda na rua, na escola, a língua do novo país e em casa ela fala português com os pais. Naturalmente, a criança vai definindo e vai entendendo quando que é a hora de falar cada idioma. Porque ela sabe que, por exemplo, ela sabe que em casa os pais entendem português. Então não adianta ela falar outra língua. Ela não vai ser compreendida e não vai conseguir aquilo que ela quer. Já na rua, ela vai ter que falar a língua que as pessoas falam. Ou, né, a mesma coisa. Como que ela vai conseguir se virar? Por mais que isso pareça complicado, para a criança que está fazendo a coisa ao mesmo tempo, isso é muito natural. E dá resultado. Mas aí você pode pensar, né? Você que está aí assistindo a palestra. Ah, não, mas eu sou brasileiro, meu parceiro, minha parceira também, e eu quero que meu filho fale inglês desde cedo. Estou citando inglês, né, gente? Mas quero que meu filho fale mandarim, francês, italiano, enfim, iorubá, vai saber a língua. O importante, eu quero que meu filho seja bilíngue. Vamos seguir a mesma lógica. A lógica de que a criança precisa de ter o contato, não é? Vocês podem estabelecer que na casa de vocês é o lugar do outro idioma e deixa ela aprender português na rua. Ela vai aprender português com os tios, com os avós, com os primos, na escolinha, com os vizinhos. São tantas ocasiões para se aprender português. E em casa é o ambiente da outra língua. E sabe o que é o mais legal disso? Não é uma questão só de falar a outra língua. É que vocês, né, podem preparar todo o ambiente desse outro idioma. E isso ajuda no seguinte motivo. Ajuda para validar esse idioma. A criança vai entender que o segundo idioma não é simplesmente uma maneira de falar, mas existe sim um mundo construído para aquele idioma. Ou seja, os pais vão começando, né? Eu vou citar o exemplo de inglês. A gente vai falando inglês com o filho da gente. Mas não é só falar, é trazer um produto, é trazer um filme, uma música. Mostrar para essa criança que é possível estar circundado daquela outra realidade. Aí sim a criança vai conseguir separar uma coisa da outra. Existe um universo para cada língua. Não é verdade? A partir do momento que a criança sai de casa, ela vai ver que todo mundo fala outro idioma. À medida que ela vai crescendo e vai aprendendo a ler e a escrever, ela também vai entender
que existem filmes, histórias, livros, a professora na escolinha vai falar o português, mas em casa não. Em casa sempre dá para trazer um desenho animado. O YouTube tá aí para isso, né, gente? Com os episódios disponíveis gratuitamente. Imagina se a gente consegue colocar na mesa alguns outros produtos, na verdade, na mesa do café, e a criança está tendo contato, percebendo que existe sim todo um contexto de uso para cada língua. Vamos agora para esse novo tópico, né? Confusões são normais. E é isso mesmo, sabe? E aí eu acho que a gente pode pensar assim, bom, então estou fazendo tudo certinho. Preparei minha casa para ser o ambiente do segundo idioma. Falei até com os meus pais, ou seja, até com o vovô e com a vovó, a criança já sabe que ali também é um novo lugar para se falar a outra língua. Em casa tem desenho para ela assistir, tem um brinquedo, na mesa tem um produto. Mas e aí? Muita calma nessa hora. A criança ao mesmo tempo também vai estar exposta à língua do lugar. E ela ainda está aprendendo o nome das coisas. Vamos pensar, a gente sabe que o nome disso aqui, por exemplo, é anel. Porque isso aqui sempre se chamou anel, não é verdade? Agora, e se o nome disso aqui fosse Vrolos? E aí, desde cedo, você entendeu que isso aqui se chama Vrolos. E pronto, então, deixa eu comprar um Vrolos. Quanto custa Vrolos? Né? Você quer um Vrolos? E aí é que tá. A criança está aprendendo o nome das coisas e vai ser muito comum que ela faça frases da seguinte maneira. Isso aqui em inglês chama ring. E se a criança te perguntar, cadê meu ring? Pai, achei esse ring na boca do dog. Oh meu Deus, aquele bicho chama dog. O nome dele é dog, ou é cachorro, ou é cane, ou é perro. É o primeiro nome que a criança entendeu daquilo. Ou seja, agora que a gente já sabe que isso é normal, cada ocasião também é um motivo para se trazer. Você pode se fazer de desentendido. O quê? Ring? Eu não sei o que é ring. Ou você pode fazer... Olha que legal, meu filho. Você já sabe que o nome disso é ring. Mas sabe que nessa língua que a gente está falando, isso tem um outro nome? Tipo o papai, que chama papai, mas as outras pessoas chamam ele de Vander. Tá vendo? Ele também tem 2 nomes. Ou o apelido dele, né? Então, vamos estabelecer. Quando você tiver na outra ocasião do outro idioma, lá isso chama ring. Mas aqui isso chama anel. Claro, com calma, com parcimônia, com harmonia. Cada vez que a criança for superando um obstáculo, você pode mostrar a recompensa, um sorrisão. E cada vez que a criança fizer uma pequena confusão, é um momento de educação, né? É um momento de mostrar. Ora, esse objeto chama chair, ora esse objeto chama cadeira, não é verdade? Ora esse animal chama elephant, ora ele chama elefante, ok? Expondo a criança, né, nos 2 ambientes, né, tanto o ambiente da língua de casa quanto o ambiente da língua externa, e acompanhando o crescimento da criança, isso convida a gente a também mostrar para a criança novas oportunidades. Vamos supor, o menino vai crescendo e vai começando a entender o ambiente ao seu redor. Por que não levá-lo ao zoológico e apresentar o nome dos animais na língua que é a língua de casa? Deixa a criança também aprender com você e deixa a criança te ensinar. Vão ter momentos que a criança vai ficar um pouco intrigada. Poxa vida, ela sabe que aquele animal ali é o hipopótamo e não que ele é o hippo. E ela pode até querer te contar. Encare isso como um aprendizado. Deixa fazer parecer que é uma coisa mútua, é um caminho de mão dupla. A criança também vai ficar muito feliz de perceber que ela é capaz sim de dominar os 2 idiomas. E sabe o que é o mais legal? É que de repente esse negócio de deixar fazer parecer nem é deixar nada. É um caminho duplo mesmo. A criança vai se desenvolvendo nos 2 idiomas e vai ganhando a capacidade de separá-los e usá-los nos seus momentos específicos. E isso vai lembrando até você mesmo de quando usar as palavras, qual a situação delas. De repente você já tem um nativo em casa.
Seguindo essa lógica, né, de visitar lugares e fazer passeios especiais, a criança também vai expandindo não só o vocabulário, como a compreensão do mundo. E esse é o X da questão do caminho duplo. Porque, sem perceber, realmente falar o outro idioma é algo natural entre vocês. Então, você também ganha, porque cada novo passeio te obriga a aprender novas palavras, que são as palavras que você vai usar para lidar com seu filho. Aí vamos lá, né? Chegou a hora de colocar o filho na escolinha. Qual será o melhor tipo de educação, o melhor tipo de escola para que esse aprendizado continue acontecendo, né? Para que você não perca o tempo que você gastou para poder ensinar o outro idioma para o seu filho, para que isso, né, não seja desperdiçado. E existem dois tipos de escola muito interessantes nesse sentido. Uma é a escola bilíngue e a outra é a escola internacional. Então, a escola bilíngue é aquela que vai ensinar as matérias nos dois idiomas. Normalmente, a sua criança vai passar por um período preparatório, 6 meses, um ano, dedicando somente ao outro idioma, para que depois ela dê conta de encarar matemática, ciências, geografia e história no outro idioma. Acaba que a escola bilíngue se torna esse ambiente, o ambiente da língua estrangeira. A escola internacional é muito parecida, porque lá também vai se falar o idioma estrangeiro que a escola internacional se propõe. Né? A escola alemã com o alemão, a italiana com o italiano, né? Inglês com o inglês. Só que a diferença está no seguinte ponto. A escola bilíngue vai seguir o currículo determinado pelo Ministério da Educação, pelo Ministério Brasileiro da Educação. Né? Ela vai seguir o currículo que as outras crianças também seguem em português nas demais escolas. Já a escola internacional vai seguir o currículo do país de origem dela. Eu entendo, gente, que há a globalização, o multiculturalismo. E às vezes, para o seu caso, será mais interessante que a criança aprenda com o currículo de outro país. Talvez você até possa pensar que o currículo de outro país é mais forte e por isso seu filho deva estudar nesse caminho. Mas é claro que tem um porém disso tudo. Isso faz você pensar num planejamento um pouco mais longo. Onde sua vida vai ser baseada? E onde a vida do seu filho vai ser baseada? Porque não dá para pensar só na educação infantil nesse caso. Né? Tirar do seu filho a oportunidade de aprender com o currículo brasileiro pode trazer uma dificuldade futura maior quando o seu filho precisar enfrentar o Enem, por exemplo. Né? Porque ali, como é que você vai fazer? Mas solução tem, né, gente? É claro que também na hora do Enem, o seu filho pode fazer um cursinho preparatório para poder compensar aquilo que ele perdeu. Né? São vantagens e desvantagens que, para cada caso, devem ser avaliadas. Né? Às vezes a sua família precisa se preparar para ir embora do Brasil por uma oportunidade profissional sua. E a escola internacional vai preparar seu filho com o currículo daquele país e ele vai chegar no país já em pé de igualdade com aqueles que são nativos. Não é? Vai entender como que a escola funciona, como que as disciplinas são dadas, o sistema de avaliação. São essas questões, sabe, que eu acho que devem ser levadas em conta. Hoje, na opinião, né, do Vander, se você vive no Brasil, se você vai continuar vivendo no Brasil, se a sua história é no Brasil e se os obstáculos do seu filho, naturalmente, vão ser no Brasil, prepare ele para a realidade do Brasil, não é? Agora, se o seu objetivo é ir embora daqui, né, imigrar, ou se profissionalmente suas promoções vão te levar a sair daqui, é até legal que o seu filho já vá se habituando com a realidade de lá, para que o choque cultural não impeça de fazer as coisas. E seguindo nesse caminho, né, fez a opção. Para o meu filho melhor é a bilíngue, para o meu filho melhor é a internacional. Nesse caminho, as confusões também existem, porque agora chegou a hora de escrever, não é? E escrever
passa por essa linha do aprendizado. A criança escuta um som, ela sabe que a combinação de certas letras traduzem aquele som. Vou usar o exemplo do inglês aqui. O nosso R de relógio é o H deles, por exemplo, para hot, né? Calor. E aí? É possível que ele escreva relógio com H, porque ele sabe a diferença do som para aquela letra. O italiano também tem umas armadilhas assim, muito interessantes. Por exemplo, lasanha. NH em português. GN em italiano. Tá vendo? O mesmo som com grafias diferentes. Não é? Ou seja, isso faz parte do aprendizado bilíngue. Nós somos capazes de compreender, como também de entender que os momentos que essas falhas acontecem, que esses deslizes acontecem, são momentos de aprendizado e oportunidades para que a gente demonstre para a criança as diferenças. O que eu acho legal de ressaltar nisso é o seguinte: é interessante que a criança aprenda a escrever primeiro em um idioma, para que esses erros gráficos sejam minimizados e que a escola tenha bastante foco nisso. Considerando que a criança sabe falar os dois idiomas, e uma vez que a criança já aprendeu a escrever em um deles, fica mais fácil para ela migrar para o segundo e para ela entender diferenças do que tentar fazer tudo num apanhado só e deixar a criança sofrer com isso. O erro pode fazer a criança sofrer, se punir, sabe? Assim, oh meu Deus, eu nunca vou conseguir. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança aprenda com prazer, né? E que ela tenha orgulho de si própria, orgulho de dominar dois idiomas. Bom, acho que falei bastante sobre a alfabetização bilíngue, a educação desde cedo, né? E, como eu disse, lá no final vão ter meus contatos. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, comentários, inseguranças, o que for sobre esse assunto. Mas vamos migrar agora para outra coisa. Vamos falar assim. Ai, meu Deus, Wander, eu não tive tempo de começar naquele pé. Ou nem eu, nem meu parceiro, minha parceira falam o segundo idioma. A gente não tinha como conquistar isso em casa. Ainda dá tempo do meu filho aprender outro idioma? Gente, é claro que dá, né? Nós, provavelmente eu e você... Não, eu fui assim mesmo. Eu comecei a estudar inglês com 10 anos. Depois, mais tarde, com 16, eu fiz italiano e espanhol. E com 20, eu comecei a aprender a falar francês. Isso tudo, gente, em cursinho. Ou seja, é confiável, é possível. E tudo dentro da realidade da gente, né? Se não deu para fazer antes, é isso aí, vamos ajudar. Como tudo na vida. Isso tudo também depende do objetivo que a gente vislumbra para o filho da gente, né? E do objetivo que ele pode ter específico naquele momento. Vamos supor, vocês têm uma viagem para fazer e você queria que seu filho soubesse pelo menos se virar no idioma. Caso alguma coisa aconteça, vamos supor, a gente vai para um parque temático no exterior, a gente vai para Disney. E se eu perder meu filho? Eu preciso que ele saiba pelo menos dizer o nome dele, o telefone e a quem devo procurar, né? Ache fulano de tal que é meu pai, que é minha mãe. Então, o objetivo específico vai te nortear na busca da escola de idiomas. Você vai chegar e vai expor isso para a coordenação da escola. E pedir um programa que foque nessa meta, não é? E o mais legal é o seguinte, a criança também é capaz de compreender a meta. E porque a meta, na verdade, é uma recompensa no final, não é? Meu filho, aprendendo inglês direitinho, a experiência da viagem vai ser muito mais legal, não é? E também, né? Às vezes o objetivo não é exatamente esse. O objetivo é um objetivo um pouco mais a longo prazo. Ou seja, quero que meu filho saiba um segundo idioma, porque quando ele for trabalhar, isso vai ser o diferencial. E como, né, gente, que a gente vai virar para a criança e falar assim, meu querido filho, tão novinho, daqui muito tempo, na escala de uma criança, né, daqui muito tempo, você vai precisar desse idioma, mas que por enquanto é uma atividade que você vai
Assim eu vejo meus alunos, sabe, gente? Assim eu os vejo na sala de aula, às vezes totalmente perdidos, sem saber por que eles estão ali, que objetivo tem aquilo ali. Nas minhas aulas, eu tento sempre mostrar que existe um mundo naquele idioma. Eu também sigo mais ou menos essas regras, né? Eu preciso mostrar para os meus alunos que existe um porquê de se fazer aquela língua, ainda que não seja essa coisa tão distante que é quando ele tiver, assim, incríveis 20 e poucos anos. A criança em si já vai ter seus primeiros objetivos no outro idioma. Seja entender um jogo que ela está jogando, um livro que ela está lendo, um fenômeno literário, vamos supor. Talvez Harry Potter já não vai mais agradar, né? Mas outros fenômenos vão surgir. E a criança pode perceber que se ela lê na língua original, isso é uma vantagem. A criança pode ver o outro idioma como algo interessante na vida dela. Entender músicas, avançar em jogos, não é? Se dar bem na escola, por que não? Poder se virar com uma viagem legal, ou às vezes, se a gente não tem dinheiro para viajar para o exterior, você pode colocar sua casa para receber uns estrangeiros nesses sites que ou recebem ou até pagam, né, para que você receba hóspedes na sua casa e seu filho tenha a oportunidade de conviver com uma pessoa que fala o outro idioma. Mas vamos pensar por um lado mais objetivo. Se o objetivo do seu filho não é exatamente uma viagem, um jogo, uma música, uma coisa tão próxima, mas é uma coisa mais distante, é o Enem, a graduação. Pela minha experiência, eu percebo que as crianças que começam pelos seus 10, 11 anos, que é a antiga quinta série, eu estou falando de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte já foi instituído o 9º ano nas escolas, mas basicamente o primeiro ano é o antigo terceiro período, ou seja, são 9 anos, com 11 anos a criança está no 6º ano, que é a antiga quinta série. Eu vejo que essa etapa é uma etapa muito legal para se começar um novo idioma. A criança vai evoluir junto, tanto no cursinho de inglês, quanto na escola. Mais ou menos ao mesmo tempo. Ora o cursinho vai estar na frente, ora a escola vai estar na frente. Mas ela vai chegar no Enem fluente. Olha que legal. Chegou no Enem fluente, arrasou na prova de inglês, é uma preocupação a menos, deixa ela se preocupar com as outras matérias. Mas tem tanta gente que vem de curso de inglês mais cedo, né? Será que isso é legal? Será que isso não é legal? Claro que é legal, gente. Quanto mais cedo você coloca a criança na escola, mais oportunidade ela tem de ir se familiarizando com os sons, com a grafia, com a língua, né? A única coisa que a gente não pode deixar acontecer é que o curso do outro idioma se torne uma coisa chata. E o fato de algo ser chato para a criança pode ser algo que ela vai acabar querendo deixar pra lá. E deixar pra lá é aquilo que a gente não quer que ela queira. É ou não é? Então, vamos pensar por esse caminho. Você pode expor a criança cedo ao inglês. Normalmente, os cursos de inglês vão partir por um caminho mais lúdico, de que ela aprenda brincando e que ela seja desafiada a entender o cotidiano dela em outro idioma. Também vão acontecer aquelas coisas da criança trazer palavras do outro idioma para casa e fazer frases misturadas. Claro, isso, para falar a verdade, é até divertido. Momentos, né, de se diferenciar as coisas, separar e dar os parabéns. Ela está trazendo outro idioma para a realidade dela. Eu vejo gente que coloca no cursinho de inglês antes mesmo de ser alfabetizado. Tem a riqueza do novo idioma na infância. Tem gente que decide colocar em torno dos 7 anos. Ou seja, depois que a criança já aprendeu a ler e escrever, que também é bacana, porque a criança vai compreendendo as noções de concreto e abstrato em todos os segmentos da vida dela, e no que tange ao idioma, ela também já é capaz de entender que existe uma noção de espaço, país, povo, um lugar que se fala uma língua, outro lugar distante daqui, que se fala outra língua, às vezes até perto, né? Cruzou uma fronteira, mas ali a língua é outra. Olha só. E
E aqueles outros casos, né, gente? O tempo foi passando, por um motivo ou por outro, por ainda não saber como, por não ter uma educação perto de casa. A criança, que já nem é tão criança assim, já é adolescente, ela pode começar a fazer o idioma mais tarde, por que não? 13, 15 anos. Eu vejo que para adquirir fluência numa carga horária aí de 2 a 4 horas por semana, as pessoas levam um tempo, 4 a 6 anos, às vezes até mais, às vezes até menos, dependendo da demanda, dependendo do quanto a pessoa se dedica. Tem gente que gosta muito e vai passar a ouvir músicas e séries no outro idioma. E tem gente que só frequenta o curso. Cada um no seu ritmo, as pessoas vão aprendendo. Isso pela minha experiência, viu, gente? 15 anos dando aula, eu vejo que no final das contas as pessoas aprendem. Nessa linha de raciocínio, pensando nos objetivos, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu só pude colocar meu filho mais tarde, vamos pensar assim, no ensino médio. Ok, vamos fazer esse planejamento do ensino médio até a formatura na faculdade. Vai girar em torno de 7 anos, 8 anos. É tempo mais que suficiente para se tornar fluente em outro idioma. Sem contar que idiomas diferentes também têm uma carga diferente assim, de tempo que se leva para aprender. Existe uma discussão sobre qual idioma é mais fácil que o outro, mais difícil que o outro. Eu não quero entrar nessa polêmica, porque eu acho que, na verdade, cada pessoa vai ter sua facilidade, né? Mas pensando na questão dos objetivos, se meu objetivo é o Enem, se meu objetivo é minha entrada no mercado profissional, se meu objetivo é uma viagem, acho que é uma boa maneira de se programar. Então, gente, retomando. Em todas as situações que a gente já conversou, né? Ensinei o segundo idioma para o meu filho desde cedo. Ou, assim que possível, eu coloquei meu filho no cursinho. E ele tá indo bem. Tá estudando outro idioma, já consegue se comunicar na outra língua, tá evoluindo. Que coisa boa. E talvez a gente pode começar a se preocupar com a seguinte maneira. Ok, ele tá indo bem no outro idioma, mas nas outras matérias, uma coisa influencia na outra? Será que o fato dele se dedicar mais ao segundo idioma não faz com que ele perca alguma coisa de importante para a matemática, para o próprio português, para ciências, né, para história e geografia, as outras todas? Mas, gente, essas coisas não estão relacionadas. Isso não é legal? Porque eu acho que isso é uma coisa tranquilizadora. A criança, o adolescente, ele vai ter a facilidade natural para alguma área e vai ir mal em alguma outra área. Cada área pede uma atenção diferente. Talvez você possa se dedicar ajudando seu filho. Um professor particular também entra num bom momento, não é? Mas pode ficar tranquilo. O fato do seu filho falar 2 idiomas, isso não ajuda nem atrapalha para o aprendizado dos outros. Bom, gente, agora já estamos entrando na reta final dessa palestra. Vamos falar um pouco da criança em si, sabe? É claro, né, gente, que eu parti do pressuposto que se você está assistindo essa palestra, é porque você acha importante que seu filho fale um segundo idioma, não é mesmo? Mas a gente também tem que pensar que a criança também tem os desejos próprios. Afinal de contas, ela é um ser humano. E isso é uma coisa muito importante. Às vezes o nosso desejo pode até partir de uma frustração da gente. A gente sabe que é tão importante falar outro idioma. A gente sabe tudo que a gente perde por não falar outro idioma. E a gente não quer que o nosso filho passe por isso. Mas a gente também tem que respeitar a individualidade da criança. Talvez a criança não esteja tão preparada assim para encarar esse desafio naquele momento que ele é proposto. E nesse momento, gente, a gente respira fundo, segura a ansiedade e vamos aguardar, talvez um outro momento, um semestre depois, um ano depois, 2 anos depois, a criança já tem a maturidade de encarar o desafio desse aprendizado de uma maneira mais tranquila e dê conta do recado, né? À medida que a criança vai crescendo, ela também vai entendendo a importância do segundo idioma. Tanto pela realidade dela, gente, sem querer,
o nome dos brinquedos em inglês, né? Os filmes, os desenhos, as músicas, ela vai entendendo que existe sim um outro universo para aquele idioma. E até porque vai ter aquele amiguinho que vai estar aprendendo e isso é uma influência, não é? Talvez aproveite esse momento para poder mostrar para a criança, olha que legal, você também pode, você também é capaz, vá lá, né? Mas, assim como a gente também não gosta de ser forçado a fazer as coisas, não force o seu filho, né? Isso é chato e isso vai fazer com que a criança queira afastar essa história de segundo idioma. E talvez quando a criança finalmente se interessar novamente, já pode ser tarde, pode ser quando ela vai estar perdendo oportunidades por não falar o outro idioma, né? Nessa linha também tem uma outra dica que eu tenho para dar. Isso é bem dica mesmo. É lindo, gente, quando o nosso filho já está falando outro idioma. E eu sei que dá aquela sensação de orgulho, né? Você quer mostrar para a pessoa. E os outros adultos também ficam muito curiosos, porque, ai, que gracinha, essa criança já fala outra língua. Só que isso pode provocar aqueles momentos de timidez da criança, né? Imagina só, se todo lugar que você chega tem alguém pedindo, fala isso pra mim, fala aquilo, fala coração em inglês, fala que você me ama em francês, fala, me dá um abraço e diz todo o seu carinho em italiano. Ai, que chato, né? Também pode partir da gente esses limites, sabe? Tipo, oi, meu filho não é um entretenimento, ele não é uma atração, né? Ele fala uma língua assim como várias outras pessoas falam outras línguas, né? Pera lá. É importante, né, que a criança tenha no falar outro idioma uma coisa natural e não algo para ela chamar atenção. Bom, legal, né? Então, você também pode pensar pelo outro lado. Não, eu fiz tudo certinho, meu filho fala inglês, ele tá indo bem nisso, né? Ele encara o segundo idioma de uma maneira muito natural, é capaz de se comunicar, gosta, né? Olha que bacana. Será que não é o momento de aprender um terceiro idioma? Realmente um diferencial? Sabe quando bate aquele grilo na cabeça da gente? Português já é a nossa língua. Inglês todo mundo fala. Precisamos de um diferencial. Olha, eu vejo umas coisas da seguinte maneira. Tem uma bibliografia bastante extensa que demonstra que o terceiro idioma, o quarto idioma, eles são absorvidos de maneira mais fácil. Porque, na verdade, o seu cérebro já entendeu que existem idiomas diferentes, né, para serem usados em ocasiões diferentes. E que eles são pacotes completos, né? Aquele idioma é capaz de descrever todo o mundo. Como o terceiro idioma vem depois, eu acho que é muito natural que ele parta da própria iniciativa da criança, do adolescente, sabe? Já vislumbrando as coisas que ele quer para a vida dele. E sabe, querer aprender um terceiro idioma é realmente assim, certificado. Seu esforço deu certo. Seu filho se interessou por idiomas estrangeiros, ele gosta daquilo, ele gosta tanto que ele até quer fazer mais um. Olha que bacana! Bom, gente, acho que eu explorei um bom universo sobre isso. Eu sei que é um pouquinho de... O tempo é curto. Falei um bocado de temas. Você pode ter suas demandas específicas. Então, aqui embaixo agora, olha, vai passar meu e-mail e meu LinkedIn, tá? Entre em contato comigo. A gente pode continuar conversando sobre esse assunto, né? E espero que vocês tenham gostado tanto da minha palestra, quanto das demais aqui do Conadezinho. Continuem aproveitando o congresso, né? E caso vocês percam alguma palestra, vocês sabem, né? Tem as opções do acesso prata e do acesso ouro, para que vocês possam rever essas dicas, essas informações e todas as demais. Bom, tenham um bom congresso e sucesso na educação bilíngue de seus filhos.